Deu, obrigado. Certo. Então a gente pode começar da 21, né? A ideia aqui, né, pessoal, é que cada um leia um dos itens, não é? E faça a sua interpretação, né? Semana passada a gente teve, deixa eu ver aqui, eu lembro mais ou menos quem comentou. Então vou começar convidando o chefe aqui para ler e comentar para nós, pode ser? Ah, não sei porque, mas eu sabia disso. Vamos lá. Cada pessoa é responsável apenas por seus próprios erros. Ninguém carrega a pena dos outros, a não ser que tenha sido um inspirador do erro pelos exemplos ou que, possuindo o poder, não tenha impedido os outros de praticarem erros. Assim, por exemplo, o suicida é sempre punido, mas sofrerá uma pena ainda maior aquele que, por sua dureza, levar um indivíduo ao desespero e a se destruir. Puxa, aqui é bem pesadinho, né? Eu geralmente sou meio devagar assim para refletir direto. Sim, aqui mais ou menos naquela linha, né? Que a evolução ela é individual, né? Cada um é responsável pela sua evolução e pelos seus atos, né? Não pelos atos dos outros. Assim como nós não temos responsabilidade de fazer os outros evoluírem, né? Nós somos responsáveis pelos nossos erros, né? Ninguém mais o é. Até um comentário que eu faço sempre com a Rô aqui, né? Que eu passei por algumas situações meio complicadas, assim, financeiramente e tudo mais, né? E eu sempre digo para ela que absolutamente ninguém é responsável pela situação que eu me encontro agora, que eu me encontrei, né? Apenas eu, independente do que eu tenha feito ou do que os outros tenham feito, porque no final das contas a decisão sempre foi minha, né? Ninguém decidiu por mim. Eu que decidi fazer o que fiz. Então eu sou responsável pelas consequências, né? Mas podemos ser responsáveis, né, pelos outros se nós infringirmos alguma influência, né, pelo mau exemplo, ou até mesmo por, né, palavras incitação, como incitar a violência também é uma responsabilidade nossa em cima dos outros, apesar que os outros, né, são responsáveis por aceitar ou não, por aceitarem serem influenciados, né, mas nós temos sim uma parcela de culpa se nós tentarmos influenciar essa pessoa. Assim como no suicídio, né, ou, digamos, obsessão, né, ou assédio, né, quem, por um exemplo, é um pai ou mãe e assedia o seu filho ou sua filha ao ponto, ou qualquer outra pessoa, né, ao ponto do suicídio, seremos responsáveis também, né. Então temos responsabilidade sim. É mais ou menos isso que eu entendi. É isso aí, chefe. E eu acho que tá muito relacionado com aquelas questões assim que a gente é muito de terceirizar a culpa, não é? Ah, não, mas eu só sou assim porque eu fui criado assim, ou porque a minha mulher me influenciou a fazer tal coisa, né? Não, cada um responde pelos seus erros, né? Não pelos erros dos outros. Exatamente. A gente pode dar ouvidos ou não, né? Se deixar influenciar ou não. Queria fazer um comentário, Marco, aqui em cima disso também, que é a parte final, né? Sofrerá uma pena ainda muito maior aquele, né, que por sua vez levar o indivíduo ao desespero e a se destruir. Isso vale para a violência, né, para doméstica, essa violência silenciosa de subjugar alguém, né? Tem pessoas que vivem às vezes em cárcere privado, né, pela subjugação de um parceiro, né? São as obsessões de encarnado para encarnado, né? Então isso tudo é algo muito hediondo, né? Às vezes muito mais de punição muito maior
do que um suicida, por exemplo, que às vezes tem uma doença mental, tem um processo qualquer que levou àquela situação, uma depressão, enfim, né? Então, tem que ser levado muito em conta isso, né? Que muitas pessoas levam as outras ao extremo, né? De forma sutil, uma violência verbal, às vezes subjugando, né? Com bullying, tem até nome para isso, científico, né? E que às vezes fica desapercebido perante os olhos dos homens, mas perante a justiça divina é um comprometimento muito grande, né? Pode comentar, Rosane. Talvez um exemplo que também se encaixe é aquela pessoa que, por exemplo, se embriaga e vai para a direção, acaba fazendo um acidente, desencarna e acaba fazendo que outra pessoa também desencarne pelo acidente. Assumiu, no caso, quando bebeu e foi dirigir, assumiu que poderia, né, acontecer algo. Então, creio que estaria enquadrado dentro do homicídio, mas fazer com que outra pessoa também desencarne, não é mesmo? Ela na verdade, ali, Rosane, ela contraiu um karma imediato, né? Não estava no script, ela foi ali, pegou o carro, né, e gerou para ela um karma imediato, ou seja, a outra pessoa teria que passar por aquilo, mas vai porque vem o escândalo, né? Então ela é responsabilizada por isso, sim, né? Às vezes não estava no processo expiatório, mas como assumiu esse risco, né, gerou para ela um karma imediato, né? Que é o que tu sofre quando tu te suicida. Não estava no teu script tu morrer daquela forma, tu vai lá e te suicida, automaticamente tu já gerou para ti naquele momento, instantaneamente, no momento do suicídio, um karma e um sofrimento muito grande que não estava no script, né? Marco, alguém tinha levantado a mão, não vi quem ali. Eu tinha visto a última vez a Rosane só. Não vejo nenhuma mãozinha mais levantada. Vinícius, tu pode ler e comentar para nós o item 22? Você está me escutando, Vini? Acho que não. Seu Carlos Décimo, então. Sim. Vamos lá. Embora exista uma diversidade infinita de punições, algumas são inerentes à inferioridade do espírito e suas consequências. Salvo alguns pormenores, são mais ou menos idênticas. A punição mais imediata para os que, sobretudo, estão muito presos à vida material, negligenciando o progresso espiritual, é a lentidão com que a alma se separa do corpo. São as angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida. É o tempo de confusão que pode existir durante meses ou anos. Para aqueles que, ao contrário, têm a consciência limpa durante a vida material, estão identificados com a vida espiritual e desapegados das coisas materiais, a separação é rápida. Sem traumas, o despertar é tranquilo e quase não existe confusão. Bom, aqui mostra, né, que as punições, elas podem existir de uma diversidade bastante grande, né, e que algumas elas já são, como diz aqui no texto, são inerentes à inferioridade do espírito e suas consequências. Então, nós vivemos, que tem aparecido bastante nos últimos estudos, né, é a questão de que nós vivemos na Terra, que a Terra seria aquele planeta, né, local de provas e expiações, e que se nós formos pensar, nós temos aqui uma variedade de
de conforto, de luxo, enfim, uma série de situações que fazem com que nós nos apeguemos às coisas materiais, aquilo que nós podemos ter, a questão financeira, a questão de um carro, de uma roupa, de um imóvel, de uma casa, enfim. E aqui entra bem aquilo que a gente tem visto nos últimos tempos, que existe sempre aquela discussão entre o ter e o ser. As pessoas acabam valendo mais pelo que têm do que propriamente pelo que são, né? Então, esse apego, como se diz, à materialidade, mais tarde, na questão da separação do corpo e da alma, né, vai ter um atraso bem significativo, porque a pessoa teria que realmente passar por todo esse processo, né, de uma reaprendizagem. Então, a nossa missão aqui na Terra é a nossa elevação espiritual, a nossa reforma moral, moral, enfim, para o nosso crescimento enquanto pessoa, enquanto ser humano. Ser pessoa implica muito, né, e nesse desapego das coisas materiais. E aí eu sempre digo que a nossa relação com Deus, quando a gente reza, a gente diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Parece que a gente reza ao contrário, né? A gente pede para Deus para que seja feita a nossa vontade, para que Deus faça a nossa vontade, assim na terra como nos céus. Então, ao invés de servir, nós queremos ser servidos, né? Então, para mim, eu vejo que Deus, ele é muito... o papel, né, da religião, da religiosidade, o papel de Deus seria realmente passar para mim aquilo que eu necessito, né? Mas eu me desobrigo da lei de Deus, eu me desobrigo dos compromissos morais, do compromisso religioso, porque se eu quero alguma coisa, eu tenho que ser atendido naquilo. E se Deus atende, ótimo. Se Deus não atendeu, ele não está sendo correto, ele não está sendo legal comigo, né? Então existe essa separação muito grande, de que nós ainda continuamos muito apegados à materialidade. Estamos muito apegados ao que nós queremos, ao que nós necessitamos, e não do nosso verdadeiro papel, da nossa missão realmente enquanto espírito, que é o crescimento e a evolução. Eu queria fazer um comentário também em cima disso que o Carlos está falando, que é importante a gente lembrar que lá no Evangelho fala da verdadeira propriedade, né? A verdadeira propriedade é tudo aquilo que nós trazemos para essa vida e que nós levamos essa vida. Então isso é sempre um alerta para aqueles que são apegados em demasia às coisas materiais, né? As coisas do mundo, que ficam uma existência inteira só em função das aquisições, dos acúmulos, né? E das brigas, enfim, né? Então é bom lembrar, né, que nós temos de nosso tudo aquilo que a gente leva dessa vida conosco, né? Então nada é de material, só para deixar claro isso, a gente nunca esquecer desse detalhe, para que a gente não perca tempo, né, relegando as coisas espirituais, né, a condição espiritual que temos e que somos, né, em prol das materiais. Sim, né, porque daqui a pouco eu tenho um bem, vamos dizer assim, um carro, né? E eu pedi a Deus que Deus me desse o carro, enfim, eu conquistei aquele carro. Daqui a pouco roubam o carro, eu não tenho seguro, e aquilo se foi, se perdeu, né? Então, na realidade, mas eu estou apegado com aquilo, o sofrimento é muito grande, porque a minha vida estava em cima daquele bem, e não realmente da questão espiritual, do meu progresso. Então, na realidade, nós somos, né, onde está o meu coração, né, tá muito na materialidade, né. Isso faz também, cara, da gente se questionar, né, se nós somos monoteístas mesmo, né, politeístas, né. Nós acreditamos no único Deus ou nós acreditamos nos outros deuses, né, no Deus carro, no Deus celular? Tem gente que perde a vida por causa de um smartphone, de um iPhone, né, não quer entregar, né, e é morto pelo assaltante. Tem gente que não quer entregar o carro e é morto, né, isso chama-se latrocínio, né, ou seja, então a gente tem que ver com qual Deus que a gente realmente crê e qual Deus que a gente
procura seguir, né? E muitas vezes são os deuses, né, que o mundo oferece, né? Nos fazendo voltar, né, à condição do nosso passado, lá quando a gente acreditava em muitos deuses e os adorava, né? Acho que não mudou muita coisa nesse aspecto aí. Alguém levantou a mão ali, Marco. Éder, só para colocar uma questão que tu falaste do bem material, mas também a idolatria às pessoas também, né? Se criam alguns ídolos que são pessoas que muitas vezes as pessoas veneram uma pessoa, tem aquele ídolo, né? E aquela pessoa parece que é tudo. Então as pessoas também acabam se submetendo, se subjugando, né, ao pensamento, à ideia dessas pessoas, essa idolatria, né, que também existe e que na realidade a gente não está relacionado com Deus, a gente também cria, além dos bens materiais, também pessoas que passam a ser os nossos. É diferente de um guru, por exemplo, de um guia, de um mestre, nesse sentido, mas tem os certos, e nas famílias também, muitas vezes, também acontece isso, né? A palavra de alguém dentro da família é lei, né? Então, tudo nesse sentido também. Mesmo os gurus e esses mestres são homens, né, Carlos? O único que não tinha como dar errado era o Cristo, né? Todos os outros eram homens. Isso é muito importante o que tu está falando, porque a gente agora há poucos dias viu o ídolo Maradona partir para o mundo espiritual, né? E eu fiquei tão triste, cara, porque eu vi até muitos espíritas fazendo postagens e tudo mais, criticando e vendo somente o lado da pessoa humana, né? O lado dos equívocos, dos erros, que faz parte da condição humana, e deixando de lado toda a grandeza, todo o bem, toda a influência positiva, né, que fez através do esporte, através das suas ações que o tornaram ídolo, né? Ninguém fica ídolo por causa dos equívocos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, como tu falou, né? E também tem que ter muita indulgência, né? Para que a gente possa perceber que esses gigantes que estão aí, eles não podem ser endeusados, né? São homens e que homens são sujeitos a falhas, mas nenhum, né, mesmo o ladrão mais nefasto que tem, ele não deixa de deter em si o germe do bem e do amor. Comentar ali, tá sem nome, não sei se é o Otávio ou quem. Oi, pessoal, é a Nádia. Oi, né? Só para explicar por que eu não me pronunciei até agora, hoje é aniversário da minha avó, e eu tô aqui em Canudos e tô ajudando a cuidar dos meus sobrinhos, e aí quem tá assistindo o estudo é o pai. Opa! Por isso que eu tô quietinho. O pai da Nossa Senhora é um pai especial, né? Imagina. Trouxe Maria pro mundo aí. Um abraço aí, Nádia. A todos da família. Abraço, pai. Hoje, Já viram a Maria? Hoje veio o pai aqui em Canudos visitar a avó e eles já viram as fotos. Pois é, vão ver os vídeos, tá? Ficou lindo demais. Que bom. Esperem aí, né? Tá, pessoal. Muito presente. Um abraço, Nádia. Obrigado. Para vocês. Bom, vamos para a próxima aqui. Eu gostaria de convidar a Leila para ler e comentar a 23. Leila. Caiu? Então a Lígia. Acho que agora o Vini está ouvindo, acho que a Lígia não. Vamos ver, Vini, tá na escuta? Sim, agora eu estou na escuta. Vocês haviam me chamado no momento, era? Ah, sim, tinha chamado para anterior. Mas então... Ah, desculpa, é que deu uma travada aqui, geral aqui. Mas então é que eu posso ler agora. Era 23 para ti então, Vini. Ok. Bom, 23. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos
de uma certa inferioridade moral é o de acreditarem ainda vivos. Ó, vai passar um caça, pessoal, tá saindo por aqui. Essa ilusão pode se prolongar por anos, durante os quais... Deixa ele passar. Acho que agora dá para me escutar melhor. Essa ilusão pode se prolongar por anos, durante os quais sentem todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. Essa questão de G3, ela vem complementando justamente a 22. Né? A 22 a gente tem ali, deixa eu abrir aqui meu PDF aqui, ela tem ali no final, né, que mais ou menos assim, né, que a consciência, a punição mais imediata, sobretudo, entre os que se acham ligados à vida material em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que por dilatar-se por meses e anos. É uma tradução um pouquinho diferente que você tem, Marco, tá? Então, a questão aqui é o grau de conscientização, né? A inferioridade em relação à inteligência, a inferioridade moral, a conscientização. Por que também isso daí? Vem a questão de que qual é a diferença do plano espiritual para o plano material? Para o espírito inferior, nenhuma. Porque ele olha para ele, ele enxerga os braços, ele olha para ele, enxerga as pernas, ele olha para ele, enxerga a roupa que vai rasgando, ele enxerga as feridas que vão sangrando. Então, para ele, ele acredita que ele está no corpo, porque mentalmente ele produz todas as sensações de fome, de frio, de dor, de tudo aquilo que ele sentia. Se nós pegarmos ali o livro Memórias de Suicida, né? Eu não li todo o livro, tá, gente? A gente vai ver que os quadros narrados são de pessoas que vivenciam aquela dor constantemente, de ferimentos que nunca se fecham. Então, a questão é o espírito que não está ainda consciente do seu desprendimento da matéria, justamente porque ele ainda está preso mentalmente à matéria. E aí acontece o quê? Acontece o fato do espírito sentir o corpo em decomposição, o espírito ficar ali preso ao lado, ou deitado ao lado do corpo que está em decomposição, de ver os vermes, né, todos os seres que decompõem o corpo ali presentes, né, naquele ato de decomposição. E isso é bem complicado, porque por isso que Jesus diz, né, que conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então, nós temos que aprender, nós temos que evoluir, nós temos que nos melhorar diante desse ponto e entender, quando a gente desencarnar, observar o que dá para mim ver ali, para ver que eu não estou mais na matéria. E geralmente vai ser o quê? O local que a gente vai estar. Porque se a gente olhar para a gente vai ver os braços, a gente vai ver as pernas e tudo mais. Mas o diferente vai ser o local que a gente vai estar. Ou vai estar muito clarinho, ou vai estar muito embaçadinho. Eu tenho até uma estratégia para isso, viu, Vini? Há uns anos atrás eu tive uma ruptura da veia aorta, fui parar na CTI e o médico falou que eu ia desencarnar, né? Eu tinha, a minha chance era até 10% de sobrevivência, né? E eu fui pronto para a CTI para desencarnar. Aí eu pensei nisso que o Vini estava falando aqui, né? Cara, como é que eu vou identificar se eu morri ou não, né? Aí bem na minha frente da minha cama, lá na CTI, tinha um relógio enorme da Geiger, um relógio grande escrito Geiger ali, que devia ser o patrocínio, que ela deve ter doado para o hospital. E aí eu pegava e ficava olhando aquele relógio da Geiger, eu pensava, se eu der uma piscada aqui, uma dormidinha, e acordar e abrir os olhos, e me deparar sem o relógio ali, ou sem a marca da Geiger, né, é porque eu desencarnei, para eu poder entender a diferença, né, porque eu estava com muito medo da minha inferioridade, né, de eu não me perceber desencarnado. Então é até engraçado, mas eu fiz isso realmente valendo, né.
Graças a Deus o relógio da Gaia agora está lá no Boa Nova enfeitando a sala. Ela se comprou um igualzinho para não ter problema. Tati não esquecer, não comprei o e-mail, fui lá na Gaia, eu vou pedir um relógio, botar no Boa Nova, para ele sempre ver a relógio, não esquecer nunca. Perfeito, Vini, muito bem explicado, né, com relação a tudo que a gente já estudou aí, né, da doutrina. E toda essa análise, né, quem tiver interesse assim de verificar todo esse processo, né, teve um estudo, né, que a gente apresentou a respeito de entendendo o mecanismo da morte, né, que ele traz essas questões aí, né, a anterior ali, a 22, essa 23 também. Realmente isso, né, a gente tem que abrir os olhos espirituais, né, porque quanto antes a gente se livrar dessa questão material, melhor é o nosso desencarne, né? Mas é claro que isso aqui a gente sempre chama atenção, né? Não é uma coisa assim de eu vou doar todos os meus bens, não é isso, não é? É a importância que a gente dá para o nosso bem material e a importância que a gente dá para a nossa evolução espiritual, né? Então é aquilo, é onde que está o meu coração, não é? Que até no próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem o capítulo, né, que a gente não pode servir a Deus e a Mamon, que é bem essa questão, não é? Que abrir mão da questão material para ter o nosso desenvolvimento espiritual aí mais pujante, né? Éder, comenta para nós a 24. Abre o microfone, querido, senão não te escutamos. Desculpa, Marco. Desculpa. Para o criminoso é um cruel suplício a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime. Isso está ligado também a 23, né? Que isso está ligado à inferioridade, né? Como disse o Vini ali. O inferior ele não percebe se está vivo ou está morto, né? Para ele é uma coisa só. E para o criminoso, nessa condição, né? O suplício dele é ver todos os seus crimes, né? De forma até repetitiva, né? As circunstâncias, ele é como se vivesse num pesadelo constante, né? Uma vez, quando deu aquelas mortes, aquelas cadeias lá das penitenciárias lá do norte, não lembro aonde, né? Eu não sei quem caiu nas neiras de me mandar um daqueles vídeos lá de decapitação, daquelas mortes, que negócio, né? E eu fiquei imaginando, eu fiquei chocado não com as cenas em si, né, que para mim aquilo ali parecia um filme, né, mas eu fiquei imaginando, né, a consequência espiritual daquilo ali, para aqueles espíritos, né, para os que praticaram, para os que sofreram, né, não sairiam, por quanto tempo iria durar esse inferno, né, instalado naquele momento ali, um planejamento, enfim. Então são espíritos que vivem dessa forma, né? E o que cabe a gente é muita prece, né? A gente esquece de rezar pelos criminosos, né? Por os que cometeram esses crimes, né? Para que esse sofrimento um dia vai cessar, né? E quando cessar vai ter um amparo, né? Vai ter um momento certo para isso, né? Mas a realidade é essa, que fica percebendo todo instante, né? Todo momento o inferno dele é a repetição das circunstâncias daquele crime, né? Eu vejo essa questão, Eder, como relacionado a gente assim, a gente tem uma consciência, né? Por exemplo, eu, tu, cada um tem uma consciência diferente e às vezes a gente se apavora, né? Como certas pessoas, criminosos principalmente, ou esse que tu comentou, né? Que decapitaram outras pessoas, que muitas vezes eles não se arrependem, não é? Se tu vai tem muitas questões, né, de entrevistas com pessoas presas que eles não se arrependem. Daí tu pensa assim, tá, mas onde que está
a gente sabe que a lei divina ela está gravada na nossa consciência, não é? Mas onde é que está a lei divina nessas pessoas, não é? Só que daí se ela não chega ainda encarnado, não é? Ela acaba vindo nessa situação, não é? Que esse criminoso acaba tendo a repetição, não é? Depois de desencarnar, ele continua vendo as mesmas cenas, não é? Vamos dizer, talvez para se gravar bem na consciência dessa vez, não é? Para que não cometa novamente, né? Pode o Carlos levantou. Aproveitando isso que o Marco está falando, tem o transtorno de conduta que a gente chama de transtorno antissocial, que seria o antigamente conhecido como psicopata, que uma das características, os traços da personalidade é justamente a não culpa, né, a não elaboração da culpa. Então ele comete o crime e acha que é natural aquilo, né? Então pode prejudicar alguém, alguém que tem algum bem material maior, ele tem menos, então ele acha que é o direito dele de lograr essa pessoa, de usufruir, enfim, do que o outro tem, e ele não se sente culpado por isso, né? Isso ele não vai elaborar culpa, por isso que, até para uma terapia mesmo do transtorno de personalidade antissocial, é muito difícil o tratamento, porque ele não elabora culpa, né? Nós, né, digamos, pessoas que não temos esse transtorno, a gente sente a culpa por aquilo que faz. E aí essa culpa é que vai nos levar a procurar ajuda, a busca do perdão, enfim, uma reparação, ou até mesmo uma terapia para tentar lidar com isso. O psicopata não, ele não tem essa culpa. E essa é a grande questão que eu pergunto a nível espiritual, ele não sente a culpa. É uma característica dele. Não adianta forçar ele a querer ter a culpa porque ele não tem, né? Como é que seria a explicação, ou, né, como é que seria visto, qual a visão frente a isso? O Carlos, toda doença provém do espírito, inclusive as doenças mentais, né? Está falando, a psicopatia é uma doença mental, e ela advém do espírito, né? É da natureza do espírito. Já entre as encarnações que são solidárias, tu vai moldando essa personalidade, né, em forma de doença mental quando se apresenta. Então o não sentir culpa, né, ainda é fruto desse passado, né, acumulativo aí de equívocos, né, que passa a ser uma coisa normal. Para muitas pessoas, antes de se tornar um processo psicopático, ela, em outras encarnações, achava normal resolver as coisas, né, com morte, né? Isso não está muito distante das nossas encarnações, né? Há bem pouco tempo atrás, aí a coisa de 100 e poucos anos, nós matávamos, né, os escravos aí com maior facilidade, né? Qualquer coisinha era motivo de matar um. Então aquilo vai se tornando uma coisa normal, vai se banalizando a vida humana, né? E isso fica conectado no espírito. E quando vem em forma de doença, né, dessa natureza, né, passa a ser um processo, digamos que inicial do processo expiatório. O Vini levantou a mão? Entendi. Entendi. Assim, eu não teria uma resposta exatamente para dar para o senhor sobre a pergunta, mas tem um exemplo do Marquês de Sade, né, que acho que a gente pode considerar ele como um psicopata até, né, da época. E no livro Sexo e Obsessão, do Divaldo, que agora me esqueci qual, acho que é o Filomeno de Miranda, e então tem justamente essa libertação do Marquês de Sade. E que ele não sentia nem um pouco a culpa diante de todas as atrocidades que ele havia feito em vida, encarnado, e muito menos das atrocidades que ele já estava praticando desencarnado. Foi 500 anos ele permanecendo no mal, e devido a esse mal que ele estava praticamente todo deformado, mas ele se achava ainda superior a todos os outros espíritos que ele dominava.
e para fazer ele se libertar daquilo, porque todos nós, independente do mal que a gente faça, do estado que a gente esteja, nós temos que cumprir a lei do progresso. A lei do progresso é a gravidade de Deus nos puxando a ele. E praticamente tiveram que trazer um espírito que era a mãe dele e tentar trazer, mostrar para ele, lembrar para ele o momento de amor que ele tinha quando ele era uma criança, para que ele pudesse aceitar a ajuda, mas mesmo assim ainda não tinha dentro dele a questão da culpabilidade. Ele ainda não se sentia culpado, então para isso acabou sendo necessário que reencarnações e reencarnações para que o espírito pudesse começar a compreender a questão do amor. Então a primeira reencarnação após aquele momento que ele havia sido adormecido, né, seria uma reencarnação onde ele estaria totalmente assim, como é que é mesmo, deformado, para que ele não pudesse ser encontrado pelas suas vítimas que estavam a querer perseguir ele e impedir que ele tivesse uma reencarnação a qual ele pudesse se modificar. Perfeito. Eu também estava lembrando, né, que a gente fala alguns trabalhos aí para instituições que cuidam dos menores, né, que são apenados aí. Uma vez ao ano a gente vai no trabalho. E eu sempre fico muito impactado, porque são menores de 18 anos, são meninos, né, de 14, 15, 16 anos, 17. E às vezes tu senta do lado, assim, para conversar com aqueles guri lindos, guri bonito, né, e aí tu vai conversar com eles ali, eles já mataram 2, 3, tinha hora que tinha matado 5, né, e aquilo era uma coisa normal, assim, né, não afetava tanto, eu sabia porque estava ali, mas não tinha, assim, tu não percebia que ele, nos olhos, um nível de arrependimento ou de tormento que está ali, né, contando nos dias a data para vencer os 18 anos para ir embora, né. Isso é incrível, né, Carlos, quando se depara. Eu imagino o quanto deve ser difícil para um profissional como vocês aí, que fazem as terapias, né, trabalhar às vezes com um pedófilo, né, imagina o cara sentar na tua frente, confessar, porque é um ambiente de confessionário, né, confessar os crimes e aí tu tem que tratar uma pessoa assim, com a total isenção e com ainda, né, um olhar de misericórdia, né. Deve ser muito difícil também para um profissional esse enfrentamento, né, porque a gente é humano, né, profissional, mas é humano, né, a gente se torna empático com as vítimas, né, enfim, mas são questões assim, que bem interessantes a gente estar discutindo isso aí. E até também, só para, eu sempre orientando os estagiários, sempre conversava muito com eles no sentido de que também nós vamos encontrar pacientes, vamos encontrar pessoas que vão passar pelo atendimento e que são pessoas que têm uma prática que é exatamente o contrário daquilo que nós acreditamos, do que nós queremos, do que nós buscamos, enfim, né? Então, assim, bem como tu falaste, a questão de ser um pedófilo, né, um abusador, enfim, por exemplo, até alguém que pratica alguma violência doméstica, enfim, mas são pessoas que às vezes estão procurando ajuda, ou por alguma razão vieram até nós, e nós vamos lidar com pessoas que não na sua prática é exatamente aquilo que nós combatemos, né, mas que a gente vai ter que lidar com esse contraditório, né. Uma coisa que me chocou muito, Carlos, assim, foi eu não lembro o nome do livro, acho que a gente ganhou daquele ditador lá, do Líbano, como é o nome? O Gaddafi, né? O Gaddafi, né? É um livro muito forte, sim, porque ele revela todas as atrocidades que ele cometia com as meninas, né? Que matava lá na escola, a menina na sala de aula, entravam capanga dele, pegava a menina lá, qualquer, 12, 13 anos, e levava para o harém dele, né? E lá ele fazia as coisas mais horrendas que pode ter. E uma das meninas que se tornou parte do exército feminino, ou da guarda, do pessoal dele, né, alimentava o desejo de se vingar dele, né?
E quando houve aquela invasão, e que aquela guerra civil lá, e que ele foi capturado, enfim, né? E ele foi morto, antes de matarem ele, cometeram as mesmas atrocidades que ele fazia com as meninas, né? Inclusive com imagens disso, né? E eu fico imaginando que o cara passou para o mundo espiritual já vivenciando essa questão aqui, né? Já vivenciando esse processo aí terrível, né? Que a gente fala aqui porque é um grupo fechado, mas é um assunto que a gente nem pode abordar numa palestra tão forte e impactante que é esses casos. Né? Mas é o que tem no mundo, infelizmente, ainda são os últimos resquícios do mal presentes no nosso mundo aí, que estão sendo já extirpados através do processo regenerativo individual que todos nós estamos passando aí. Só lembrando aqui, fazendo a conexão com o estudo do Código Penal, né, a gente passou por itens anteriores, onde se fala na duração das penas, não é? Para esses espíritos, as penas elas podem parecer eternas, né, porque elas só vão começar a aliviar a partir do momento que ele comece a se arrepender, não é? Para depois do arrependimento começar a expiar e depois reparar, não é? Então, até então, até tem um desses itens, não é, que as penas podem ser eternas se não houver arrependimento, né? Então, é justamente essa questão, né, que a gente precisa ter essa melhora para começar a escapar dessa roda viva, né, de sofrimento. Quem gostaria de comentar? 25, acho que a Luzi não comentou ainda, pode comentar para nós, Luzi? Oi. Alô? Ai. Oi, Oi? Estamos te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu não tô enxergando o slide aqui no meu. Tá tudo preto aqui, não sei porque eu não tô vendo o slide. Tu pode pedir pra outra pessoa, Marcos? Aqui pra mim não tá aparecendo. Vai ter que sair e entrar de novo, Luzi. Ficou pra mim assim, eu reiniciei aqui o computador e entrei de novo e aí voltou a imagem. Tá, então pede pra outra pessoa que eu vou sair e entrar de novo. Tá bom, alguém não comentou ainda? Talvez... A Ana, acho que a Ana não, Ana, a dele. Eu? A Aninha, tu mesma, Aninha. Estamos escutando? Saudade, Oi, Aninha, beijo. Saudades gigantescas, estão me ouvindo direitinho? Estamos ouvindo, sim. Tá. Vamos ver se eu consigo comentar, né? Porque esse estudo tá muito difícil. Vamos ver aqui. Alguns espíritos mergulham em expressas trevas. Outros em um isolamento absoluto no espaço, atormentados pela ignorância de sua posição e de seu destino. Os mais culpados sofrem torturas tão mais dolorosas que lhes parecem intermináveis. Muitos são privados de enxergarem os seres que amam. Todos geralmente sofrem com intensidade relativa os males, as dores e as necessidades que fizeram outros sofrerem. Opa, peraí que ficou preto. Tá aparecendo um V da Vitória. Eu acho que é V de Vinícius. Talvez tem que achar a janelinha onde... Ai, deu. Ah, tá. Agora apareceu de novo. Peraí. Todos geralmente sofrem com intensidade relativa os males, as dores e as necessidades que fizeram outros sofrer, até que cheguem ao arrependimento e a vontade de reparação e lhes tragam um certo abrandamento, que permite antever a possibilidade de... Peraí.
a possibilidade de colocarem por si mesmos um fim à situação. Então, nessa questão aqui, eu consegui enxergar um pouco da leitura do filme Nosso Lar, né? O que acontece também com o espírito de André Luiz, né? Então, enquanto eu estava lendo, eu estava me relembrando daquelas cenas do livro, né? Porque o espírito geralmente ele sofre as suas dores, os seus males, né? E passa pelas necessidades necessárias ao seu adiantamento, ao seu abrandamento, né? Das suas consequências vivenciadas, né? Aqui, enquanto a gente passa pela Terra. Então eu vejo essa questão bastante complementar às anteriores, que já foram faladas, comentadas, dessa questão da evolução, né, do espírito. Então, quando a gente, eu não me lembro, né, mas eu creio que quando a gente passa para o outro lado, a gente passa por essa questão do isolamento, né, absoluto, até que a gente consegue antever algumas coisas mais à frente de nós e maiores do que nós, porque a gente vai estar conectado com as circunstâncias da nossa vida. Então nós desencarnamos e nos mantemos em algum momento, em um certo grau, conectados com as nossas vivências aqui, as nossas vivências terrenas, até que a gente consegue então visualizar, né, através da espiritualidade amiga que nos acolhe com certeza em todas as situações, né, esse abrandamento da nossa visão, né, da situação das coisas. Acho que no momento seria esse meu comentário. Se alguém quiser complementar, acho que vai ser bem-vindo. Estão conectadas todas essas questões, não é? E a gente tem, vamos dizer, aqui está falando agora muitas vezes no desencarne, não é? O desencarne de pessoas que tiveram, vamos dizer, faltas muito graves ou um forte apego à vida material, não é? Que não consegue diretamente desencarnar e passar para um plano superior. É aquilo que a gente comenta, como tu mesma trouxeste, na questão do André Luiz, que ficou no umbral, não é? E a questão é que para qualquer um, né, conseguir sair dessa situação, o primeiro passo, né, o primeiro passo para ter tirado ali é o arrependimento daquilo que tu fez, não é? É aquele pedido de perdão, é aquela prece, né, que se faz, para que então a gente consiga se conectar, não é? Sintonizar com os espíritos amigos, que a gente não consegue nem perceber a presença deles por questão de vibração, não é? A gente está numa vibração muito mais baixa e não tem nem essa conexão, né? Então eu acho que é bem isso daí, né? O primeiro passo é o arrependimento para a gente conseguir saindo, né? E saindo desse lodo, dessa questão que vai nos segurar, né? A Luzi consegue ver agora, Luzi? Consigo. É a 26, né? Isso. É um suplício para o mergulho, é um suplício para o mergulhoso, para o orgulhoso ver-se religado às últimas posições, enquanto acima, cobertos de glória e de festas, estão aqueles que se desprezou na terra. Para o hipócrita, é um tormento se ver transpassado pela luz desnuda e permite que todo mundo possa ler os seus mais secretos pensamentos, sem nenhum meio para se esconder e dissimular. Para o sensual, ter todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazê-los. Para o árvore,
ver todo o seu ouro dilapidado, sem nada poder guardar. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo o que fez os outros sofrerem. Terá sede e ninguém lhe dará o que beber. Terá fome e ninguém lhe dará o que comer. Nenhuma mão amiga virá apertar a sua. Nenhuma voz compadecida virá consolá-lo. Ele só cuidou de si mesmo durante a vida. Ninguém pensa nele, nem o lamenta após a morte. Essa mensagem aqui me fez lembrar de uma mensagem que tem naquele livro Instruções Psicofônicas, né? De um irmão que desencarnou, ele passou a vida inteira juntando ouro, né? Ele era dono de bancos, então ele passou a vida inteira juntando ouros e ouros e ouros. Então a vida dele era dinheiro, era cifra, né? Ele não pensava no bem do outro, ele apenas pensava em que quanto mais, melhor, né? Quanto mais dinheiro eu juntar, melhor. É como diz a mensagem aqui, ele nunca estendeu uma mão amiga, ele nunca auxiliou um doente a se recuperar, ele nunca deu um copo de água a quem tem sede, ele nunca deu um prato de comida a quem tinha fome. Então, quando ele desencarnou, ele mesmo conta que ele só enxergava ouro. Por toda parte que ele olhava, ele enxergava ouro. A casa dele, ele voltou à casa dele, o quarto, a cama dele, ele se deitou na cama, quando ele deitou na cama, a cama se transformou numa barra de ouro. E tudo que ele via, que ele enxergava, virou ouro. Então, ele, naquele desespero dele, ele correu, foi para uma igreja. Quando ele chegou na igreja, ele queria se confessar, porque como ele não entendia que tinha desencarnado, né, ele achou que ele estava louco, né, então ele precisava se confessar. Quando ele chega no confessionário, o confessionário se transforma num guichê de pagamento de banco. Quando ele olha para a cruz se transforma num cifrão. Quando ele pega o livro que tem e ele sai em desespero, buscando água. Ele tem que na cidade dele tem uma fonte, a água se transforma em ouro. Então, é um caso muito, assim, que resume toda essa mensagem aqui, eu acho, né? Porque às vezes a gente passa a vida com um orgulho tão grande, né? Achando que aquele menor não vale nada, o que vale é o ouro, o que vale é o dinheiro que eu tenho, é o carro, é o melhor celular, é o melhor carro, é a melhor casa, né? E quando a gente se depara com a desencarnação, é que a gente vê a necessidade que a gente tem de não desperdiçar a oportunidade de nos melhorarmos, de usar esse tempo que a gente tem aqui para praticar o bem para o outro e para nós mesmos, né? Nos transformando, colocando em prática as lições que a gente aprende. Ele ia para a missa, mas para ele aquilo ali era uma convenção social, né? Para muitos de nós ainda é uma convenção social. E não colocava em prática tudo aquilo ali. E ele se deparou com o ouro, né? E o ouro não servia para nada, porque o ouro não dava um pedaço de pão para ele comer, o ouro não dava um copo de água para ele tomar. E ele diz aqui, como dizia a mensagem anterior, ele só conseguiu, né, sair daquele ciclo, porque ele ficava o tempo inteiro vendo o ouro para tudo quanto é lado, quando ele realmente se arrependeu, caiu em si de que tudo aquilo que ele juntou de nada serviria, né, para o plano espiritual. Né? Era isso. Se quiserem comentar mais. Para complementar, Luzi, é bem isso aí mesmo. E a gente trabalhou já em alguns estudos atrás e também no estudo do sábado a respeito da nossa ideia fixa, né? A gente tem infinitos defeitos, não é? Mas geralmente a gente tem um que prepondera sobre os demais,
não é? Tem pessoas que são, aqui como diz, são ávaras, pessoas que são tem uma vida baseada na sensualidade, né? Vários. E aqui Kardec está trazendo, isso aqui é uma sequência, não é? De itens, e ele estava comentando que existem milhares de possibilidades, situações, né, para se espiar os males que se fez. Mas existem questões comuns. E uma questão comum é que geralmente a expiação, né, ela vai ser originada daquela nossa ideia fixa, daquilo que mais nos centra a atenção durante a nossa existência material, não é? Uhum. E a expiação vem ali naquele ponto, né? Que é justamente onde nos dói mais, né? Uhum. Tu sabe que é exatamente isso que a historinha conta, né? O pensamento central dele era o quê? O ouro, né? Quando ele morreu, o que ele enxergava? Ouro. Né? Isso aí é pra gente, eu acho que assim, é uma questão que leva a gente a refletir. O que é que eu estou mais me dedicando hoje, né? Na minha vida? O que é que mais eu estou pensando diariamente? Será que quando eu desencarnar, se eu desencarnar amanhã, eu estou preparado? Qual vai ser o meu pensamento central? Aonde vai me levar, né? Bem interessante a gente pensar. Perfeito, é isso mesmo, Luz. Ia comentar isso aí mesmo, de que a gente deve sempre seguir Santo Agostinho, né? Fazer aquela revisão no final do dia e principalmente buscar qual é a nossa ideia fixa, né? O que nos move. Para a gente isso aí é um exercício de autoconhecimento e de autoaprimoramento, né? Então, Lucy, devolvo a palavra. Depois eu vou passar para o Éder, só para... Eu estava lembrando de uma frase que está em Mateus 6:21, que diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, se o meu tesouro estiver nas coisas materiais, né, no meu ouro, na minha casa, no meu carro, então onde está o meu tesouro, está o meu coração, né? Então, é por isso que ele colocou isso, é para a gente pensar bem aonde que a gente vai, quais são os nossos tesouros, né, para a gente colocar o nosso coração junto. É isso, então. Para mim, o meu tesouro está aqui do meu lado, onde está o meu coração. Isso para segunda-feira, Carlos, não? Então, tá bom? Temete, hein? Gente, muito bom, estudo excelente, né? Lembrando que esse é o Código Penal da Vida Futura, ou seja, é para não ser seguido, é para conhecimento, mas a gente tem que lutar, né, de forma constante, diária, né, contra as nossas más tendências. Essa é a característica da pessoa que se diz espírita, né, aquele que se esforça, né? E essa última questão aí, ela é muito clara com isso, né? Tu quer saber qual é o ponto que tu tem que atacar, é só ver onde é que o teu pensamento passa mais partes do dia vinculado a quê, né? O que mais nos absorve durante o dia, que é a soma dos dias que faz a vida, é o nosso ponto que a gente tem que modificar, porque é onde vai fazer sofrer mais. Então, isso é uma coisa fácil de fazer. E é individual, e é silenciosa, né, e confidencial. Muito bom o estudo. Segunda, continuamos isso aí, né, para chegar até a 33 aí. Vamos agradecendo, lembrando que quinta-feira, Carlos, seu Hanan,